Olá! Sobre a Resolução 2324/2022 do Conselho Federal de Medicina, conforme estão nos meus stories, a minha crítica se limita ao artigo 3º, inciso 2, primeira parte desse inciso. Por que primeira parte desse inciso? Esse inciso fala tanto dos médicos não poderem se expressar sobre o uso de canabidiol fora do ambiente científico, aí está a minha crítica, como também fala das questões relacionadas à publicidade. Publicidade eu ainda não amadureci a respeito. Me reservo o direito de falar ou não posteriormente. A primeira parte do inciso 2 desse artigo 3º, conforme coloquei nos stories, é totalmente inconstitucional. Viola diretamente direitos fundamentais, garantias fundamentais estampadas no artigo 5º, incisos 4 e 9, se eu não estou enganado, que fala da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão intelectual, científica, artística. Dizer que os médicos estão vedados a se manifestarem sobre canabidiol, seus derivados, seus benefícios ou não, para que serve ou não, onde tem evidência científica ou não, quais são os tipos de tratamentos, quais são os tipos de patologias, condições de saúde, etc., que têm benefício. Dizer que os médicos estão vedados a se manifestarem a respeito disso, fora do ambiente científico, em palestras ou cursos, é censura, é absurdo, é inconstitucional. Óbvio que todo o restante da resolução é muito importante, é muito pertinente, mas desnecessária essa parte e inconstitucional. Por quê? Os médicos só poderem se manifestar sobre em congressos, em eventos científicos, dentro de universidades, laboratórios. Isso é um absurdo. As participações científicas, as manifestações nesses ambientes científicos não chegam para a sociedade. A sociedade tem direito de ser informada. Essa informação não é privilégio dos médicos, farmacêuticos e demais profissionais da saúde. É de toda a sociedade. Os médicos têm que se manifestar nas redes sociais a respeito disso. Isso não quer dizer que as manifestações não devam ser com responsabilidade, não devam ser dentro de padrões éticos, não devam respeitar critérios científicos, não devam ter todas as orientações, coordenadas e prescrições que estão na resolução. Bastava a resolução dizer: toda vez que vocês forem se manifestar sobre, sigam essa resolução, sigam as evidências científicas e ponto. E não dizer que eles não podem se manifestar. Sejam cuidadosos conforme está no Código de Ética. Sejam cuidadosos conforme está no Código de Defesa do Consumidor, na legislação civil, no Código Penal. Não sejam charlatões, não sejam estelionatários. Ponto. Nenhum profissional da saúde pode, muito menos deve, se manifestar a respeito de tratamentos, terapias, medicações que não tenham evidências científicas. Nenhum deles deve se manifestar de forma irresponsável. A questão é, muitas pessoas não sabem o que são evidências científicas de forma correta, não sabem quais são os valores, que tipos de evidências científicas têm qualidade ou não sabem diferenciar evidência científica de ciência, bons estudos ou não. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aliás, tem outros vídeos nas redes sociais sobre isso, mas existem pessoas que entendem disso, evidências científicas, a fundo. Não é meu caso. Então, esse é um ponto. Manifestações dentro, de forma fundamentada, conforme evidências científicas, estou plenamente de acordo.
prescrição com responsabilidade conforme a evidência científica, seguindo os padrões da resolução, plenamente de acordo. Mas proibir a manifestação fora do ambiente científico é censura, é inconstitucional. O CFM deve se preocupar e muito com as prescrições sem evidências científicas, como acontece no mundo do autismo, onde médicos prescrevem o tratamento com base no Denver, método Denver, abordagem Denver, chame como quiser, sendo que essa abordagem, esse método não tem evidências científicas no Brasil e médicos prescrevem. O CFM deveria se preocupar com isso. Médicos no mundo do autismo se preocupar também com isso. Médicos no mundo do autismo prescrevem psicoterapia ABA de forma totalmente equivocada e grosseira, porque o ato da psicoterapia são aquelas terapias onde você escuta o paciente, conversa com ele, escuta seus problemas. Muito importante para a depressão, ansiedade. Psicoterapia comportamental que esses médicos prescrevem para as crianças autistas recém-diagnosticadas nos primeiros anos de vida, eles estão querendo dizer que é terapia ABA, os programas ABA. Modelagem, pareamento, enfim. E chamam de psicoterapia, que é um erro grosseiro. Cadê o CFM? Outros médicos ainda no mundo do autismo prescrevem terapia comportamental dizendo que os terapeutas comportamentais têm que ter requisitos X ou Y para serem terapeutas. Ou seja, esses médicos, eles ditam quais são os requisitos de formação de um terapeuta ABA no seu laudo médico, como se eles fossem um congresso nacional. Nos termos dos artigos 5º e 22 da Constituição, compete ao Congresso Nacional ditar sobre regras do exercício profissional. O exercício profissional deve ser livre, que é outro direito fundamental, respeitados os limites da lei e não respeitados os limites de laudos médicos. Como que um médico vai dizer assim, eu te prescrevo terapia comportamental e o terapeuta tem que ter a formação X ou Y? E às vezes formações X ou Y que são até alheias à análise do comportamento, ou formações X ou Y que são surreais, enfim. Eles estão legislando no próprio laudo médico. Isso é um absurdo. Cadê o CFM, que já foi comunicado a respeito disso, lavou as mãos? Então, uma coisa é o CFM, todos os demais conselhos de profissões da saúde, todos nós, sociedade, população, nos preocuparmos, exigirmos que os profissionais da saúde trabalhem e prescrevam com base nas melhores evidências científicas. Isso está corretíssimo. Eu apoio, eu luto por isso. Outra coisa é proibir os médicos de se manifestarem fora do ambiente científico a respeito dos benefícios e malefícios do uso do canabidiol conforme as melhores evidências científicas e a própria resolução do CFM, informando a população. Isso é direito fundamental tanto dos médicos como da população, e o CFM se acha no direito de cercear, de censurar esse direito e limitar essa liberdade de expressão a eventos científicos, locais científicos. Controle melhor os profissionais, puna os profissionais de forma adequada, o que todos os conselhos pecam e pecam muito, são muito omissos nas punições adequadas, proporcionais às ocorrências, e não vamos precisar ficar nos preocupando com médicos fazendo manifestações equivocadas nas redes sociais. Não vamos nos preocupar com médicos fazendo manifestações equivocadas fora do ambiente científico, até porque mesmo nos ambientes científicos tem manifestações equivocadas. Já visto que não é todo mundo que entende evidência científica, de ciência e por aí vai. Não é todo mundo que é imparcial, que é honesto, que é ético e por aí vai. E todos esses problemas existem também no ambiente científico. Então, pensem sobre isso. Isso não é só uma questão assim limitada ao CFM, isso é uma questão de violação a direito constitucional, a preceito fundamental, a direito considerado causa pétrea, que não pode ser modificado, insuplantável, irrenunciável. Não podemos aceitar censura de jeito nenhum.